Fala, povo da lindeza! Como é que vocês estão? Bom, gente, aqui é o Sora, eu tô aqui justamente com o menino Pride. Fale aí, Pride, alguma coisinha aí? Alô, e aí galera? Vou deixar vocês com ódio de mim hoje, é nóis. Ódio de ti, rapaz? Como assim? Mas Isso. provavelmente é ódio de mim mesmo. Mas enfim, hoje aqui a gente vai falar sobre aquele animezinho que todo mundo ama odiar. Que no caso é o nosso queridíssimo Black Clover. No caso, eu falarei bem dele aqui e menino Pride aqui falará mal dele. Eu tenho algumas coisas boas pra falar, mas no geral a gente vai discutir sobre. Pois é, pra começar, né? Pra começar uma polêmicazinha aqui e botar um clickbait na thumb. Black Clover é melhor que Boku no Hero, acabou-se. Não, acabou o vídeo, não precisa mais falar. Acabou, nada, sobe os créditos. Now the world don't move to the Tá, gente, mas basicamente a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma conversinha aqui, meio descontraída sobre Black Clover, falando um pouquinho dos personagens, do enredo e da animação. E no caso, vamos começar falando aqui da animação. Pride, o que é que você tem pra falar sobre a animação aí, meu caro? Então, a animação de Black Clover é algo bem simples assim, tipo, eu não acho nada bom, mas também não é algo horrível, é algo mediano, eu diria. Mas eu tenho que ressaltar que eles tentaram fazer algo inovador nas lutas, mais ou menos na metade do anime, assim. Que, tipo, naquela parte da luta do Asta contra aquele cara lá do reino do Diamond, depois do arco da Menina do Fogo lá, meu Deus, o que foi aquilo, velho? Os caras tentaram deixar a luta simplesmente muito fluida e deixar rapidão o bagulho e ficou terrível. Tipo, eu não sabia o que estava acontecendo, literalmente. Deformou tanto que, meu Deus, foi pior que Naruto vs Pain, sem meme. Cara, eu não achei tão ruim assim quanto Naruto vs Pain, não. Naruto vs Pain, que diabo era aquilo, mano? Era a cara bugada do Pain. Não, isso foi muito ruim, velho. Os personagens desformavam, tipo, eles ficavam tão rápidos que eles desapareciam na tela. Eles viravam, tipo, sombra, mano. Era ridículo. Simplesmente, eu achei muito zoado. Aquela luta aí, eu acho que era o episódio 64, se eu não me engano. Eu não entendia nada. Exato, eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Pois é, uns bichos voando, assim. A única parte que eu entendi foi a parte lá que o Astra deu a espadada no cara, pronto. Ali acabou a luta, deu pra ver. Pois é. Aí eu soube que acabou. E também aquela parte bizarrona lá do Astra se contorcendo. Tipo, que os caras não souberam animar direito. Que diabo era aquilo, velho? Que horrível aquilo, mano. Ele parecia gelatina. Pois é, mas obviamente estamos falando do nosso querido estúdio Pierrot, que fez uns animes bem que esse de animação, como o nosso querido Naruto. Você pode falar bem da história de Naruto, mas a animação, meu Deus do céu. Tem partes que é impossível. Mas, pra não criticar tanto, as animações atualmente estão melhorando, eu diria. As lutas atuais estão bem legaisinhas até, a animação. Essa última aí da Noelle contra a mina das agulhas lá foi bem legal, gostei. Cara, foi massa demais aquela transformação dela lá, aquela armadura, meu Deus do céu. Mas porque também esse aqui é o arco, essa parte do arco é o clímax, né? Tem que ser bem animado, tem que ser bem feito. Ah, Naruto vs Pain era clímax também, meu querido. Ah, tu quer comparar aí, meu querido? Aí. Então, é culpa do estúdio. A animação daquela luta é fluida. Até demais. Pois é. A cara do Pain. Tu vai dizer que aquilo não é fluidez. Tá, né? Mas prosseguindo aqui com o nosso lindo tópico, vamos falar agora dos personagenzinhos lindos e maravilhosos. Me diz aí, vamos começar falando do Asta. O que é que você acha do Asta, Pride? Genérico, não tem o que falar. Ele é simplesmente protagonista de shounen normal, não tem nada a acrescentar a mais que isso. Ele é um personagem ruim. Pra mim, o Asta tem uma palavra que define o Asta: Naruto. Exato. Essa é a palavra que define o Asta. Não só Naruto, Ichigo, Luffy, Natsu, qualquer um. Não, o Ichigo nem tanto. O Ichigo ele é meio chatinho, cara. Ele é um cara muito... É que o Ichigo é mais adulto do que os protagonistas normais, vamos dizer assim. Ele é ranzinho, o Ichigo. Exato. O Asta, ele é aquele protagonista meio genérico, por assim dizer. Ele tem o sonho dele, quer buscar o sonho dele e tudo mais. É bem um Luffy, um Naruto mesmo. O Luffy quer ser o rei dos piratas, o Naruto. O Hokage é o Luffy não, o Asta
o Rei Mago. Midoriya, o maior super-herói de todos os tempos. É. É tipo aquela formulazinha mesmo, né? O protagonista que quer ser o mais poderosão, mais forte, o mais respeitado. Mas alguns deles ainda tem certa profundidade. Tipo, o Naruto tem uma história da hora por trás dele e tal. Toda background dele com o Minato e a Kushina e tal. O Asta não. O Asta é só aquilo lá, não tem nada. Chato, eu não gosto Eu dele. acho que ele até que tem uma historinha, o background dele, porque ele é Mas uma é pessoa. muito mal feito, velho. É muito Ele é um jogadão. órfão. Ele juntamente com um amigo dele, o Yuno, foram abandonados, foram criados na pobreza e tudo mais. E ele quer provar, né? O sonho dele é provar que mesmo ele sendo pobre, órfão, ele pode ser o maior de todos, o grande, o Rei Mago. O mais Exato. respeitado de todos. É tipo. Comparando aqui com o Boku no Hero, vou comparar com o Boku no Hero, é tipo o próprio Midori. O Midori, o que é que ele era? Ele era um meninozinho que no mundo onde todo mundo tem poder, ele não tinha poder. Só que ele consegue um meio de ter poder e agora ele quer ser o maior super-herói de todos os tempos. Exato. Mas ainda o Midoriya tem uma profundidadezinha. Ele sofria bullying e tal, o Bakugou lá e tal, odiava ele. E tem ele pequeno com a mãe, chorando. Tipo, o anime sabe te impactar. O anime sabe te impactar, tá ligado? Nessa parte. Esse background. Não é. Black Clover não sabe fazer isso. Tipo, Black Clover não tem impacto nenhum. Em nenhuma parte, basicamente. Tipo, não teve nenhuma parte em Black Clover que eu fiquei, tipo, nossa, que drama da hora, tá ligado? Tipo, não tem. No Isso é muito triste. no passado do Asta. É, realmente. Mas isso aí não é nem tanto questão, acho que da história em si, é mais pelo próprio roteiro do anime e a animação. Porque, tipo, a história do próprio Midori, ela é genérica, é um cara que sofria bullying, não tem poder e tudo mais, mas a forma que ela é contada, como ela é nos apresentada, é muito boa. Exato, é mérito da direção, isso aí. A direção soube muito bem como colocar isso em melhor forma e deixar impactante. Pois é, mas eu não acho que o Asta ele tem uma história ruim. A história dele é básica, comum para esse tipo de personagem. Exato. Pois é. E aí o Yuno, o nosso querido rival, o que você tem algo pra falar sobre ele? Eu tenho. Ele era pra ser um personagem muito bom, mas estragaram ele no meio da história. Ele virou tipo um Asta 2. Literalmente. O Asta 2, como assim? Ele tinha uma motivação a mais, eu achei, não, esse cara vai ter uma profundidade, óbvio, ele não vai ser só um Asta. Ele vai ter uma história e tal, melhorzinha pra ser contado, mas não, ele simplesmente quer ser o Rei Mago também. Foda-se. Mano, a história dele é basicamente a mesma do Asta. A diferença é que o Asta é um carinha que não tem nenhum poder, né? E o Yuno é o cara que é o fodão de todos. Já nasceu abençoado pela mana, como eles dizem lá. Exato. Mas então, eu achei que ia ter um desenvolvimento melhor nele, por causa disso. Talvez ele fosse até ficar do mal, sei lá, eu achei. Mas não, ele simplesmente Cara, eu acho que se ele ficasse do mal, cara, ia aí ser nada o povo de fácil, eu tô ligado. ia meter o pau nesse anime, que ele copia e tudo mais. Mas eu não descarto essa possibilidade, ele pode ficar no mal do futuro. É, eu também não descarto. E a nossa queridíssima Noelle, vulgo a minha wife, o que é que você tem pra falar sobre ela? Que a história dela também é chata, de tudo aquilo lá da nobreza, dela não saber controlar a magia dela. Também, é a mesma coisa lá de Boku no Hero. O anime não soube dar impacto nessa parte. Eu simplesmente não sinto nada com isso. A historinha em si dela é muito legal. Foi graças a ela que a mãe dela morreu. Ela se sente culpada por isso. Por se sentir culpada, não consegue usar a magia dela. E por não usar a magia, as pessoas ao redor dela desprezam ela e tudo mais. Tipo, é uma historinha bacana. É um drama, por assim dizer, bonzinho. Só que, como tu fala, não soube ser bem feito. Exato. Poderia ser melhor. Pois é, por isso que eu digo, cara, quando o maior problema de Black Clover não é nem a história em si, o problema é a Pierrot, cara. Se tivesse sido pego por um Bones, aí como foi Boku no Hero, até me por uma Ufotable, como foi Kimetsu, rapaz do céu. Não. Aí eu discordo hard. Pra mim, o problema de Black Clover é sim a história. Então bora falar pro nosso próximo tópico aqui, a historinha. O que é que você tem a falar sobre a historinha? Eu começo a você que eu vou detonar a história. Eita, rapaz. Eu tô preparando aqui a peixeira aqui, vai, fala aí. Então, a história de Black Clover é o seguinte. Coloca qualquer shonen que já existe e bota Black Clover no título. É isso aí. Ele é totalmente previsível, tipo, desde o primeiro episódio até agora. Eu previ praticamente 90% do que ia acontecer em todas as cenas. Porque ele não tem nada de inovador. É literalmente a mesma coisa que todo mundo já viu. E é isso, cara. Tipo, não tem nada a acrescentar. Tipo, o anime é chato, a história é chata, é tudo genérico.
os personagens, os secundários lá da guilda lá dos touros negros lá, eles só servem pra alívio cômico, basicamente. No começo do anime, quando eles apareciam, era tipo, literalmente só pra fazer piada. Tipo, não tinha nada. Eles só apareciam pra se dar risada das idiotices que eles faziam. E eu só ficava tipo olhando pra tela. É sério que eu tô ri disso? Nunca vi isso Fairy Tail, não. E essa coisa aí de reino também. E de magia, principalmente. De magia é algo tipo, super batido. Se você vai criar uma história de shounen, cria com outra coisa que não seja magia. E todo mundo já viu isso. Cara, mas quanto à magia em si, os poderes e tudo mais, eu acho uma coisa legal, eu acho uma coisa tipo criativo, por assim dizer. Tu pega, por exemplo, o exemplo do Langris aí, o Langris e o Finral. Os dois eles têm a mesma magia, por assim dizer, só que um ele se desenvolveu mais pra ataque, o outro mais pra suporte. É a mesma magia, só que ambos, por ser pessoas diferentes, usam a magia de forma diferente. É uma coisa mais complexa, por assim dizer. Não é só, tipo, pegar o mais genérico de todos, um Ki. O Ki é só o cara se enche de poderzão e solta um Kamehameha, uma doidice assim. É algo totalmente sem explicação. De fato. Ele tem uma nuancezinha até. Tipo, essa coisa que você falou de ter a mesma propriedade, mas usar de jeito diferente, isso realmente é uma sacada legal, né? Mas algo que eu acho muito ruim nesse método de poder é que, tipo, quando o personagem tá lá, perdendo a luta, nossa, agora vai dar ruim, vai morrer. Aí do nada aparece uma magia nova no Grimório. E a pessoa já sabe usar. Tipo, que? O negócio acabou de aparecer no seu livro e isso você aí já é a sabe usar. A Noelle sempre tem Cara, isso. ridículo. Tipo, não faz sentido nenhum. É literalmente tirar poder daquele lugar lá, que você fala. Tipo assim, no ápice da batalha, o desespero desenvolve uma habilidade especial pra poder enfrentar o inimigo. É isso aí. Isso aí meio que tem muito anime que faz isso, convenhamos. Tem muito anime, mas esse pra mim é o pior de todos. Tu pega, por exemplo, o CDZ, rapaz, o Seiya, na luta contra o Mish. Na luta contra o Mish ele tava morrendo, perdendo, o que é que o cara fez? Desenvolveu no meio dessa luta 2 golpes. Só pra conseguir derrotar o cara lá, o Mish. Não basta um, tem que ser 2. Pois é, não foi um, foi o Cometa, que ele desenvolveu, e o Turbilhão. Desenvolveu 2 porque o cara era OP demais. Aí tá porque CDZ é o anime que eu mais odeio de shonen. Que é isso, cara, eu odeio CDZ, rapaz. Rapaz, vou pegar a peixeira aqui, rapaz. Já tô pegando a peixeira de novo. Continuando, mais uma coisa pra falar da história, só aquela genéricazinha mesmo, né? Não tem muita coisa pra... Eu tenho mais uma coisa pra falar, mas eu não sei se é da história em si, é mais sobre o Asta. Porque, tipo, o Asta tem aquela forma dele lá, sombrio e tal. Isso é outra coisa que tem 50 mil shonen. Cara, todo shonen, pode pegar todo shonen tem uma transformação. Todo protagonista de shonen transforma em alguma coisa. Goku, Super Saiyajin, o Naruto, tem o modo Senin lá, tem o Luffy, o Guia Forte, tem o Natsu tem uma transformação que eu nem sei, rapaz. O Natsu transforma em várias coisas, mas geralmente a transformação tem um background. Tipo, tem uma história, tem... Eu não acho que seja falha do enredo assim, porque... Porque assim, essa questão da transformação dele e tudo mais, eu acho que vai ser algo que vai ser mais desenvolvido no futuro. Até porque deixou umas brechas, uma margem que aquele Grimório dele lá, que no caso é o Grimório Antimagia, ele é uma coisa especial, por assim dizer. Porque ele é o único que pode usar aquela antimagia justamente por não ter magia. Aí tem todo aquele negócio lá dos elfos e tudo mais, que aquelas espadas pertencem ao elfo, aí ainda é uma coisa que vai ser desenvolvida. Aparentemente vai começar a se desenvolver agora, nesse arco, com lixo e tudo mais. Então não diria que é um demérito assim, a transformação dele, por não ter uma história e tudo mais, porque vai ter uma história sim, tá sendo desenvolvida a história desse poder dele ainda. Mas o problema é que, tipo, quando ele conseguiu esse poder, ele já sabia usar, tipo, também tem a mesma coisa do Grimório lá, tipo, ele já controla o bagulho. Isso aí eu discordo, cara. Porque assim, tudo bem que na luta lá contra o cara lá do Reino Diamond, que eu nem sei o nome desse cara, tudo bem que do nada ele despertou o poder e conseguiu usar ele rapidamente, né? Exato. Pra derrotar o cara. Só que depois ele teve que treinar um pouquinho e tudo mais, aprender a usar, justamente porque ele não conseguia acessar novamente aquele poder. Ele teve que passar um arquinho, desenvolver pra poder reusar esse poder. De fato, mas não mostrou isso e, tipo, isso é meio chato. Eu acho que deveria ter mostrado isso nessa parte.
Bom, teve acho que foi 2 episódios, né, pra dizer que ele tava desenvolvendo esse poder, que foi aquele lá que a mulher zona lá, a irmã Goleon, jogou ele lá no meio do vulcão, ele disse assim. Ah, sim, ali. Mas ali ele meio que já ativou o poder de novo. Pois é, então por isso que eu acho que essa transformação dele é uma transformação boa, legalzinha, interessante, e vai ser bem desenvolvida no futuro, a transformação dele, e realmente é parte da história. Mais alguma coisa a acrescentar? Vai falar ainda mais mal da história? Não, já tá bom. Pois é, agora eu vou defender a história, por assim dizer. Cara, eu realmente concordo, a história não é lá essas coisinhas, ela é realmente genéricazinha assim mesmo. Ela não tem nada de novo assim não, mas eu acho ela muito divertida de se acompanhar. Apesar de ser aquela coisinha mais básica assim, é algo divertido e tudo mais. Algo que tu pode... Algo que eu acho muito bom do autor, né, o Yuki Tabata, é que ele tem um bom timing cômico, cara. Ele consegue deixar, mesmo aqueles episódios mais paradão e tudo mais, que é mais de Slice of Life, são divertidos de assistir. Eu rio muito das piadinhas bobinhas dele. Eu acho muito divertido. Por exemplo, aquele episódio lá que o Finhal, o Asta e o... Esqueci quem que foi o outro lá. Ah, o Lucky. O Lucky saíram lá pra aquele encontro com aquelas 3 meninas lá. Não sei se tu lembra desse episódio. 3 meninas? É, aqueles três, o Finhal, né, ele acha um encontro com 3 meninos, só que ele precisa levar mais 2 caras pra combinar, né, no encontro. Só que aí ele leva o Lucky e o Asta, aí se desenvolve lá o encontro deles. Sim, eu lembro disso. Pois é, esse é um episódio... Não acontece muita coisa, é um episódio de comédia, mas ele é muito divertido, é muito engraçado. Filler. Não, pior que tem um certo impacto no futuro, porque a meninazinha que o Asta sai com ela ajuda o Asta na luta contra aquele cara todo de lama e tudo mais. É, aquela menina lá de cabelo vermelho, né? É, aquela ruivinha lá. Mas eu acho o timing cômico desse anime, tipo, terrível. Tipo, eu literalmente só acho tosco mesmo, não consigo rir não. Não consegue rir? Cara, pois eu gosto muito da comédia desse anime. Eu acho que, inclusive, esse time cômico, eu acho que ele é bem melhor, por exemplo, que Boku no Hero. Eu não gosto muito da comédia de Boku no Hero. Como assim, cara? Mas, tipo, o Boku no Hero nem tem tanto, é mais o Bakugou gritando, mas eu acho pela direção legalzinha, cara. Você não gosta do Bakugou? Cara, o Bakugou, ele me lembra muito o Ichigo, cara. Eu acho o Ichigo e ele chato também, cara. Eu detesto o Ichigo, eu acho ele chato. O Ichigo eu não gosto muito dele também não, mas do Bakugou eu gosto. Eu não gosto muito do Bakugou, não. Eu acho ele bem chato. Gritando toda hora. O dublador dele é muito bom, velho. Pois é. Inclusive também, cara, as lutas de Black Clover eu gosto muito delas. Eu acho, na sua maioria, muito, muito massa. Mano, aquela luta lá do Veto, pelo jeito que eles acharam pra conseguir derrotar o cara lá, mano, eu acho muito criativo. Não foi tipo um contra um, onde o primeiro apanha, o herói no caso apanha, pra do nada tirar um poderzão do nada e conseguir derrotar o vilão principal. Teve toda uma estratégia e tudo mais pra conseguir derrotar o Veto. E eu achei bem criativo, realmente. Usar as linhas lá da Vanessa, os portais lá do Finhal pra conseguir causar dano no cara, eu acho. E também o final dela foi muito satisfatório quando o Yami chegou. Eu concordo, essa luta foi bem bacana e acho que a minha favorita... eu esqueci de comentar uma coisa, que tem uma coisa boa na história desse anime que eu achei que eles não iam fazer. Que foi matar o Rei Mago. Cara, eu não achei que isso ia acontecer, tipo, de verdade. Quando isso aconteceu, eu fiquei, caramba, finalmente uma surpresa, cara, que da hora. Eu realmente gostei disso. Matar o Rei Mal. Cara, pior que eu não achei surpresa não, eu já esperava que ele ia morrer, cara. Eu não, Black Clover parecia aquele anime que não mata o personagem. Quando ele morreu, eu falei, da hora. Cara, né? Tá, pelo menos uma coisa boa. Black Clover tem coragem de matar a gente diferente de Fairy Tail. Que, meu Deus, Fairy Tail, rapaz. Nem entra aqui que a gente vai ficar meia hora falando. Meu Deus, Lisana. Mas enfim, inclusive aí eu tava vendo no Twitter que tava todo mundo emocionado, assim, porque o Deco ele falou que o All Might ia morrer, cara. Quando eu vi isso aí, eu realmente achei que... Por que tá todo mundo emocionado assim, mano? É óbvio que o All Might vai morrer. Tá, é óbvio, mas tipo... Se ele morrer, vai ser uma das cenas mais incríveis de todos os animes da história, velho, tenho certeza. Que, mano, ele é um personagem, tipo, muito icônico. Eu acho que ele é o personagem mais icônico dos últimos 10 anos, tá ligado? Eu não lembro de um personagem com tanta presença assim igual ao All Might. O All Might é, tipo, absurdo. E se ele morrer, vai ser muito foda. Eu não digo que essa cena vai ser foda, mas o fato dele morrer, pra mim, é algo previsível.
Tanto é que muito mestre, assim, esses mestres mais fodão e tudo mais, geralmente eles morrem nas horas. Pega, por exemplo, o Jirai de Naruto, ele morreu. O cara fodão. E foi impactante. Super. Pois é. E também a morte do Rei Mago também foi impactante, mano. Eu gostei Mas, daquela né? Não dá morte. pra comparar, não. Ele nem tinha tanta importância assim como nos protagonistas, então não foi algo, tipo, super... Ele era o cara fodão assim, apesar de ele não ser uma pessoa muito ativa, como o All Might ele é mais ativo lá na história de Boku no Hero. Mas pelo menos a gente tinha aquela noção de que ele era o cara fodão, que todo mundo respeitava e todo mundo temia. E o fato dele morrer, isso aí é algo de certa forma impactante. Ainda mais ele foi, digamos assim, traído pela uma pessoa que ele confiava e depois foi assassinado por ele. Exato, por isso que eu disse que foi uma das cenas que eu mais gostei. Na verdade, acho que essa é a minha cena do anime até agora. Essa parte. Isso aí. E também aquela luta foi legal, aquela luta lá dele contra o Lich. Pois é, mano, eu acho que Black Clover, no quesito de lutas, ele é muito bom. Ele consegue entregar lutas muito bem feitas, que é o pilar do shonen, que é que o shonen ele se propõe a fazer. Luta foda, luta bem feita. E nisso o Black Clover, pelo menos, ele consegue entregar. Ele entrega lutas impactantes, lutas criativas, como no caso foi aquela do Veto. E agora nesse momento tá luta após luta justamente porque é o clímax da história. Então, no quesito luta, nesse caso, tá bom. É um estou bom torcendo ponto. pra continuar a qualidade, porque essa coisa aí de inventar elfo, tipo, tem muito elfo desnecessário. Eles podem muito bem encher de filler essa parte do anime, mas eu realmente espero que não aconteça. Bom, cara, pelo que eu tô vendo, eles estão acompanhando bem direitinho o mangá, tipo um Boku no Hero mesmo. Não tá, eu acho que não teve nenhum filler até agora. Teve umas enrolaçãozinhas e tudo mais, mas não foi filler, tipo aquele episódio lá do Goku e do Piccolo indo tirar a carteira de motorista. Não teve nenhum episódio desse não. Pois é, então nesse quesito aí tá bom. E aí, Price, tem uma coisa mais a falar? Uma coisa boa dessa vez? As openings. As openings do anime são muito boas. Ótimo, é isso. Ponto. É verdade, isso aí não tem como negar. As aberturas de Black Clover é boa demais, cara. Eu não pulo nenhuma. A melhor coisa do anime é as openings. Eu não diria a melhor, né? Mas uma das melhores. Das melhores coisas desse anime é as openings. Tá, gente, mas então acho que é basicamente isso, né? A gente fala um pouquinho da história, dos personagens. Ele fala mal da Noelle, que é algo inaceitável. A Noelle é a minha wife desse anime. Como você tem wife em Black Clover, cara? Cara, eu amo a Noelle, cara. A Noelle é linda. A Noelle é a Valkyrie. Tá, mas aí, Pride, finaliza o vídeo aí, rapaz. Tá. Basicamente, o que eu tenho pra concluir é que Black Clover serve pra quem tá começando agora a assistir Shonen. Eu diria que é um anime relativamente bom, porque obviamente você não vai achar ele previsível, porque você não assistiu muito sobre, então tudo que acontecer lá vai ser novo pra você. Basicamente ele é uma boa introdução assim, pra esse universo de Shonen e tudo mais. É um anime bom pra tu apresentar pra aquela pessoa que quer se entrosar mais nesse mundo. Sim, e tudo. aí quando você for assistir Shonens melhores, você abaixa na Clover. Cara, eu acho difícil. Se tu começa por um anime, qualquer que seja, ele vai ser especial pra ti de alguma forma. Tipo assim, Dragon Ball. Dragon Ball não é o melhor shonen que existe, mas olha aí o tamanho que Dragon Ball tem. Dragon Ball tem nota 5 no meu anime list, só pra avisar. Ih, rapaz, sai da teta, hein? Porque fã de Dragon Ball é meio chato, cara. Tô aqui pra farpar, não tem essa não. Tá. Hack, vamos farpar de novo aqui, rapaz. A comédia de Black Clover, como eu tava dizendo, é muito melhor que a de Boku no Hero. O Correio, ele não sabe escrever, não é um bom escritor de comédia. As piadas que ele faz é chata. E eu acho que é por isso um dos motivos do povo não gostar do Mineta. Porque o Mineta, ele tenta ser um personagem piadista, mas não funciona muito bem, eu acho meio pai. Bem ruim, na verdade. Essa parte de comédia do Boku no Hero é horrível também, eu acho. Tipo, é diferente, por exemplo, o Finral. O Finral, ele é um personagem tarado, por assim dizer, mas ele funciona, cara. Ele é muito mais aceitável que o Mineta, por Também exemplo. acho. Aí Black Clover não apela pro Eit, isso é bom. Tá aí, ó. Uma coisa que Black Clover é 1000 vezes superior a Boku no Hero. Chorem, fãs de Boku no Hero. É a única coisa também, né? Tá aí, ó. Se vocês. Tá aí, ó, fã de Black Clover. Se você quiser tacar alguma coisa na cara de um fã de Boku no Hero, tá aqui, ó. Pelo menos o meu autor sabe escrever comédia bem. O teu, ó. Os piada reapai, é besta. Tá, mas enfim, gente. É basicamente isso aqui que a gente tem a dizer. Isso aqui durou bastante, pra falar a verdade, né? Acho que aí umas meia hora, mais ou Não menos. sei, Isso aqui mas foi durou. bastante. Vou saber na edição.
Pois é, bom, basicamente é isso. Então, gente, fazendo aqui um resumo geral disso aqui que a gente falou, basicamente Black Clover de fato não é um anime ruim. Muita gente. Black Clover basicamente entrou naquele ciclo lá. Um anime que todo mundo ama odiar. Mas Black Clover não é ruim. Ele é. Tudo bem que ele é bem genérico, tem bastante previsível em alguns pontos, mas ele de fato não é ruim. É uma história legalzinha de se acompanhar, bem gostosinho de assistir. E tem lutas muito boas e aberturas épicas. No geral, eu recomendo esse anime pra alguém assistir. Então, meu amigo Otaquinho, para de ter preconceito e vai assistir Black Clover. Tu vai gostar com certeza. Não com certeza. Você vai gostar se você assistiu menos anime. Aí você vai gostar. Cara, eu achei muito shonen, cara. Eu gostei de Black Clover. Acho que Fairy Tail, Bleach, Hunter vs Hunter. Nossa, depois de assistir Hunter x Hunter, Black Clover fica tipo uma formiga, mano. Não tem nem como. Cara, Hunter vs Hunter é tipo o topo de tudo, cara. Cara, se tu for esperar que qualquer coisa, qualquer shonen seja nível Hunter vs Hunter, tu vai morrer na secura. Tem Fullmetal aí, pô. Tem Fullmetal. Fullmetal é quase. É, o Fullmetal chega um pouquinho perto, mas não é Hunter vs Hunter. Vai, pô. Ah, então, tudo bem, então. Bom, gente, a gente agradece aqui pela atenção de vocês, caso vocês tenham ficado aqui até o final do vídeo. Finaliza aí, rapaz. Então, galera, esse foi o vídeo. Uma descriçãozinha sobre Black Clover aqui, shonenzinho. É isso. Muito bom, dica de passagem. Não. Deixe seu like, comenta aí o que você achou, dá sua opinião aí se você gosta ou não e por quê. E até o próximo vídeo, galera. É isso. É isso, galera. A gente se vê por aqui, a gente fica por aqui. Então, tchau e vá assistir Black Clover, é uma ordem. Falou!